Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Amados que nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ágape, um lugar de vida e comunhão. Nós somos a Igreja Ágape, que estamos localizados ali na rua José Antônio Leprevô, número 37, no bairro Santa Cândida. Eu sou o pastor Cleverson e glorifico a Deus pela sua vida. Estou aqui acompanhado da Isabelle Faustinoni, da equipe CAGE. Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que Deus os abençoe. É isso aí, nós queremos convidar você ao longo desta caminhada para caminhar juntamente conosco e para todos juntos louvarmos ao Senhor. Maravilha, queridos irmãos, e eu quero neste momento convidar você para uma breve reflexão bíblica, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E nesta oportunidade eu gostaria de meditar com você. Queridos, ao longo do ministério terreno de Jesus, uma das formas de Jesus explicar, expressar e trazer ao coração daqueles que lhe ouviam a respeito do reino de Deus era através de parábolas. E dentre muitas parábolas que Jesus revelou e mostrou e trouxe grandes verdades, há uma que se destaca que eu gostaria de deixar para o seu coração. A parábola do filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, versículo 21 ao versículo 32, nós encontramos esta parábola registrada pelo evangelista Lucas. Mas pense comigo, esta parábola ela é tão poderosa, ela traz tantos ensinamentos, ela fala sobre perdas, ela fala sobre arrependimento e ela fala sobre restauração. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, daquele que pediu antecipadamente ao seu pai a herança ou a parte que lhe pertencia na herança, desejando, de certa forma, uma morte antecipada do seu pai, ele então, ao receber a parte que lhe cabia, a Bíblia diz que ele partiu, que ele abandonou a sua casa, que ele abandonou o seu pai. É a primeira palavra que nós encontramos nesse texto bíblico em destaque. Em Lucas capítulo 15, versículo de número 13, diz-nos assim as Escrituras: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Partida, abandono, desprezo. É isso que encontramos no coração deste jovem. Ele partiu e não olhou para trás. Sem arrependimentos, ele foi porque estava focado nos seus desejos. Quantas vezes, queridos, nós abandonamos, quantas vezes nós partimos, quantas vezes nós decepcionamos e frustramos alguém. Essa história retrata muito sobre a nossa própria vida. Assim nós, em alguns momentos, podemos até virarmos as costas para Deus
este pai tão bondoso, este pai tão maravilhoso. E nós, como um filho mal agradecido, pegamos as bênçãos que ele nos prometeu e desperdiçamos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória. Mas essa história também, queridos, é uma história de desespero. A Bíblia diz que após a sua partida e após desperdiçar tudo o que ele tinha, começou a sofrer uma grande necessidade. No versículo 14, diz que passado alguns dias, depois de ter consumido tudo onde ele estava, a terra que ele estava vivendo, sofreu uma grande fome e então ele começou a passar necessidade. A sua necessidade foi tamanha, foi tão grande que ele desejava comer os alimentos dos porcos, quando então ele ali se viu em completa miséria. Quando nós abandonamos Deus, quando nós viramos as costas para Deus, não nos resta outro lugar senão a fome espiritual. Nos encontramos numa situação tão desesperadora que é somente a misericórdia de Deus para nos alcançar. Pois é aí que entra a misericórdia do Senhor, que disse o profeta Jeremias, que elas são a causa de não sermos consumidos, porque é isso que significa a palavra misericórdia, é aplicar o coração na miséria de alguém. E é exatamente isso que o Senhor fez por mim e por você. O terceiro ponto que nós encontramos na vida deste jovem, que começa a mudar as circunstâncias da sua vida, está exatamente no versículo 17 até o versículo de número 19. Me acompanhe nesta leitura bíblica, por favor, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Quando a Bíblia diz que ele caiu em si, queridos, esta não pode ser outra expressão senão o próprio arrependimento. A própria tristeza que consumiu seu coração o levou a cair em si, porque a vida que ele estava levando era uma vida de estar fora de si. As pessoas que vivem como querem, as pessoas que vivem de forma desordenada, as pessoas que vivem de forma desenfreada, nós podemos dizer que elas estão fora de si. Então, quando caímos em si, é que enxergamos a nossa própria realidade, as nossas próprias fraquezas e as nossas próprias misérias. E é neste momento que entra o Espírito Santo, produzindo em nós uma tristeza, que disse Paulo, a tristeza segundo Deus, que opera para a vida. É essa tristeza que vai nos trazer o arrependimento. Então a vida do filho pródigo começou a mudar quando ele caiu em si. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, eu quero dizer para você que a sua vida só vai melhorar quando você cair em si. Fizer uma autoanálise, abrir o seu coração para Deus e confessar todas as suas misérias, todas as suas fraquezas, todos os seus erros. Ele é fiel e justo para te perdoar e para mudar a sua vida de forma completa e de forma poderosa. Porque o próximo passo do arrependimento
é o retorno, é a volta para casa. A Bíblia diz no versículo 15 do versículo 20 do capítulo 15 do evangelista Lucas: e arrumando-se foi para o seu pai. Porque o arrependimento pede uma mudança de atitude. Quando você apenas sente tristeza pelo erro que você cometeu, mas você não toma uma atitude para mudar esta situação, lamento em te dizer, mas de fato você não se arrependeu. Porque o arrependimento requer mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. Quando ele caiu em si, enxergou a realidade que antes ele vivia, quando disse: os trabalhadores da casa do meu pai vivem melhor do que eu. O arrependimento nos traz lembranças do passado, quando éramos melhores do que somos no presente. Nós queremos retornar, nós queremos ser restaurados. Então, quando caímos em si, nós então tomamos a atitude de nos levantarmos, nos arrumarmos e dizermos: eu vou sair dessa situação. Você vai sair dessa situação se você tomar uma atitude de voltar para os braços do Senhor. Foi quando então ele arruma as suas coisas, levanta-se e volta para casa. Quando ele toma esta atitude, o pai já o está esperando, porque aí se fecha a parábola com a aceitação. Versículo 21 e 22 diz assim: e o filho disse para o pai: pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. O que nós encontramos aqui, queridos, para finalizarmos esta breve meditação, é a aceitação. Pois a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que todo aquele que vem a ele, de modo algum, ele lançará fora. E ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você perdeu o pai de vista, mas o pai nunca perde um filho de vista. A Bíblia diz que quando o filho se aproximava de longe, o pai já o avistou. Por quê? Porque o pai o estava esperando. Você desistiu do pai, mas o pai não desistiu de você. Volte depressa. Ele te ama e ele te espera, e ele sempre está disposto, com o seu coração aberto, a lhe aceitar, porque você é filho dele e ele é o seu pai. Pense nisso, que Deus te abençoe, receba esta palavra no nome do Senhor.
isso aí, meus queridos irmãos, você está conectado no programa Ágape, Vida e Comunhão. Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @Igreja Ágape Curitiba e o nosso Facebook. Temos também o nosso WhatsApp 41 98868 3062. Você pode mandar o seu testemunho, o seu pedido de oração, que nós estaremos lendo e estaremos orando e clamando ao Senhor pela sua vida. Neste momento nós queremos convidar aqui a Isabelle que passe para nós a agenda da nossa igreja. Glória a Deus, pastor. Então vamos com a nossa agenda da semana. Toda terça nós temos o nosso culto da palavra às 20 horas. Na quarta-feira nós temos o culto da restauração que começa às 15 horas. E aos sábados nós temos o culto dos ministérios que começam às 19h30. Aos domingos, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica às 9h30 e em seguida o nosso culto de celebração às 10h30. É isso aí, querida Isabelle. Sem esquecer da nossa criançada, né? Todo domingo, às 11 horas da manhã, nós temos o nosso Ágape Kids. É um culto especial voltado para as nossas crianças. Você é o nosso convidado a participar e a estar conosco na Igreja Ágape. Repetindo o nosso endereço, nós estamos localizados na rua José Antônio Leprevô, número 37, no bairro Santa Cândida. Você é o nosso convidado especial, você e toda a sua família. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos agora ao nosso momento de oração. Nós queremos orar pela sua vida, queremos orar pela sua família, queremos orar pela restauração do seu lar, queremos orar pela sua cura, queremos orar para que a boa mão de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sempre sobre a sua casa. Convido você, aonde você estiver neste momento, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento agora ao trono de Deus. A Bíblia diz que nós temos ousadia para chegarmos ao trono da graça e clamarmos ao Senhor. E tem mais, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Através do sangue de Jesus, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, o Senhor nos deu esta garantia, esta confiança, esta graça de nos aproximarmos do trono de Deus, orarmos e o Senhor responder às nossas orações. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Eterno Deus e soberano Pai, na tua santa e gloriosa presença nos encontramos neste momento. Eu quero orar, Pai, por aqueles que estão escutando e assistindo este programa. Que a tua boa mão esteja estendida sobre esta casa, Senhor. Esta mãe que ora pelo seu filho, esta esposa que ora pelo seu esposo, ou este pai que ora pelo seu filho, ou este esposo que ora pela sua esposa. Pai, o Senhor conhece o que está acontecendo nesta família. O Senhor sabe quais são os problemas, as aflições, as dores. O Senhor sabe o grito da alma. O Senhor sabe o choro durante a noite, Senhor. O Senhor sabe o motivo das lágrimas, do sofrimento deste coração. Mas, Pai, que o Senhor, neste momento, entre nesta casa e venha trazer salvação, venha trazer libertação,
Venha converter essa tristeza em alegria, pois o Senhor é aquele que transforma o nosso choro em sorriso. Transforma, Senhor, o nosso fardo pesado em um jugo suave e leve. O Senhor é aquele que transforma a nossa tristeza em alegria, transforma a nossa enfermidade, condição enfermo, numa condição de vida saudável. O Senhor é aquele que transforma a nossa fraqueza em força, em energia. O Senhor é aquele que muda o nosso desânimo em uma vida vigorosa, em uma vida animada. E em Ti nós temos ânimo, em Ti nós temos força. Por isso, neste momento, Pai, pedimos que a unção do Teu Espírito Santo alcance cada lar, cada vida neste momento que este programa está alcançando, para a honra e para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Então, meus amados, chegamos infelizmente ao final do nosso programa Ágape, Vida e Comunhão. Isso mesmo, pastor. Esperamos vocês no nosso próximo encontro, quinta-feira, às 19 horas, com o nosso programa Ágape, Vida e Comunhão. Deus os abençoe. Quero que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz e a sua glória, e que Ele te dê a paz. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia. E acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão.